louvor, Senhor. E eu também suplico, Deus, ajuda-me a ministrar a Tua palavra. A capacitação vem do Senhor. Que eu não fale nada de mim mesmo, mas que o Teu Espírito Santo possa ministrar, possa falar a cada coração aqui, Senhor. Cada vida que entrou por esse lugar seja impactado pelo poder do Evangelho do Senhor. Seja impactado por essa palavra, Senhor. Que os olhos do nosso entendimento sejam abertos. Que os nossos ouvidos estejam abertos. Que o nosso coração esteja quebrantado, Senhor, como uma boa terra, para receber essa palavra que vem do Senhor. Ministra, Espírito Santo, ministra. A igreja é tua, o povo é teu, e nós te damos a honra, e nós te damos a glória, e nós te damos todo o louvor, toda a adoração, todo o engrandecimento. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu diminua e o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Pode sentar, queridos. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui para compartilhar com a igreja, com os amados, a palavra do Senhor. Agradeço a Deus pela confiança mais uma vez, a minha liderança, os meus pastores. Agradeço a Deus por esse ministério, agradeço a Deus. Louvo a Deus porque Deus está fazendo uma grande obra. Esse mês eu tive uma experiência maravilhosa. Tive uma experiência muito gratificante. Eu tive uma experiência maravilhosa, uma experiência que eu nunca tinha tido. Eu ministrei aqui a palavra quinta-feira, e o Senhor colocou uma palavra ao meu coração, falando sobre a madeira de acácia. Não sei quantos estavam aqui, e eu falei sobre a madeira de acácia. E Deus me deu uma oportunidade para ministrar em uma Assembleia de Deus. Fui debaixo da bênção dos meus líderes, que eu não sou besta. Claro, eu quero aconselhar você aonde você for, queridos. É um conselho espiritual e muito sério. Aonde você for ministrar a palavra, cantar, dançar, for até visitar, querido, para não fazer nada em outra congregação, avise aos seus líderes. Peça a bênção aos seus líderes. Eu vou alargar um pouco mais a corda. Se caso um dia você for sair dessa congregação, não sai de qualquer jeito, não. Isso vai impactar a sua vida espiritual aonde você for, viu? Porque sai daqui de qualquer jeito, não sei lá como está a sua cabeça, saiu porque ninguém sabe, aí vai para outra congregação desse jeito. Muitas das vezes ferido e vai sangrar em outro lugar. É um conselho que eu te dou, tá bom? Não faz isso não. Pede a bênção. Se trabalha as congregações com carta, pede a carta e vai para outro lugar debaixo dessa unção, tá bom? É só um conselho. Porque infelizmente... Deixa para lá, vamos para a palavra. Agradeço muito aos meus pastores, tá bom? Louvo a Deus. E aí, como eu estava falando, Deus
Ele colocou a mesma palavra para eu estar ministrando ali na Assembleia de Deus, ali em Mussurunga, que é Êxodo capítulo 25, que pregamos aqui quinta-feira. E hoje, mais uma vez, eu peço que você abra em Êxodo capítulo 25, que é o texto base, o qual Deus trouxe a palavra para essa noite, para trazer aos nossos corações. Glória a Deus. Nesse texto de Êxodo, capítulo 25, no versículo 10, nós podemos ler: farás uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Versículo 23, farás também uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Esses foram os versículos os quais eu ministrei aqui na quinta-feira, falando sobre a madeira de acácia. Falei aqui que a madeira de acácia era uma madeira problemática. Olha para seu irmão e diz: você era problemático. Você era problemático. Mas Deus foi misericordioso e te escolheu. Deus foi misericordioso, viu que você era chato, você era antipático, você era sem sal, sem graça. Deus aí te resgatou e te deu vida, te deu luz, te deu alegria. Foi mais ou menos isso aí que eu ministrei quinta-feira. Aí outro dia eu fui ministrar lá em Mussurunga, no mesmo texto. E hoje, de outra forma, eu nunca tive essa experiência e Deus me levou até essa experiência em pregar 3 mensagens em um só texto. Eu disse: Deus, qual o mistério? Que Deus está me levando a ter mais entendimento. Isso foi o que Ele particularmente ministrou ao meu coração. Estou te levando a ter mais entendimento, mais maturidade. É um processo, amado. É um processo. Dia 29 de novembro, eu faço mais um ano aqui nessa casa. No total são 27 anos aqui, caminhando. Nunca fui para lugar nenhum, somente aqui. Dia 29 de novembro, eu estava aqui entregando minha vida. Entregando não, estava me batizando, descendo as águas. Porque foi em agosto que eu fiz a aliança e em 29 de novembro eu confirmei a minha aliança descendo as águas. São 27 anos. É um processo. Então não tem pressa não, querido. Não tem pressa não, viu? Calma. Calma. Já ia falar isso. Tudo é no seu determinado tempo. Tá bom? E como lemos aí, Êxodo 25, é a ordem direta de Deus falando com Moisés para trazer todo o material voluntariamente, para aqueles que voluntariamente quisessem trazer. E no meio dessa conversa, Deus disse que estaria construindo uma arca. Nós conhecemos como Arca da Aliança, que era o baú. E ali Deus mandou ele, vamos dizer uma palavra popular, pintar por dentro e por fora. Não foi qualquer tinta não, foi de ouro puro, por dentro e por fora. Essa Arca da Aliança. E hoje, através dessa palavra, se você trouxe, eu vou mais uma vez e vou sempre, assim que puder, bater nessa tecla. Traga sempre uma caneta e um papel para anotar. Porque você chega em casa e rumina, né, a palavra. Ou usa aí o celular, bota no gravador e grava. Chega em casa, ouve de novo.
Eu gosto muito de pregar baseado em um tema, em mensagens temáticas. E a mensagem da palavra hoje, para essa noite, é a consciência do que eu carrego. A consciência do que carregamos. Que cara é essa? Subiu uma interrogação enorme na cabeça de vocês. Com isso. A consciência daquilo que eu carrego. E como eu estava falando, a Arca da Aliança, aí foi uma ordenança direta da parte de Deus, para que fosse construída. Essa arca ficava dentro de uma tenda. Se nós lermos entre Êxodo, ali no capítulo 25, no capítulo 27, no capítulo 40, a gente vai ver que a arca fica ali dentro de uma tenda, ali dentro do Santo dos Santos. Aí nos aponta que onde é que ficava a Arca da Aliança. E ali Deus, em cima, por cima, no tampo, no meio dos querubins, falava com Moisés, para trazer a mensagem para todo Israel. Depois, se nós lermos em Josué, já iremos enxergar de uma outra forma a Arca da Aliança. Toda vez que o povo de Israel saía, a arca ia à frente. Exemplo disso no Jordão, a arca à frente do povo, simbolizando o quê? A presença de Deus à frente do povo, abrindo o caminho, protegendo, direcionando o povo. Ali os sacerdotes carregavam a arca, e ali a Bíblia vai dizer que no Jordão eles pararam e todo o Israel passou. Quando estava terminando de passar, aí sim os sacerdotes se adiantaram, passaram outra vez à frente de Israel, porque a arca tinha que sempre estar à frente. Deus sempre tem que estar à frente. E a arca simbolizava Deus, a presença de Deus. Se nós irmos para Jeremias, o profeta, ele aponta a arca para Jesus. Se nós olharmos para 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, se nós lermos sobre a arca nesses livros, nós iremos ver que Deus está à frente como um general de guerra, ali simbolizado pela arca, porque ali está o povo em guerra, mas toda vez que a arca do Senhor estava à frente do seu povo, o povo prevalecia. O povo prevalecia e vencia a guerra. Mas tinham que estar ali carregando a arca. Mas algo interessante foi que, quando eu estava ministrando aqui na quinta-feira, falando sobre a arca, a construção da Arca da Aliança, eu disse que em outra mensagem eu trago o que é que está colocado dentro da aliança. Eu não sei se você lembra, mas eu lembro que eu falei isso. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Dentro da arca, Deus ordenou que colocasse as 2 tábuas. Nós conhecemos popularmente como tábuas da escola bíblica. Tábuas da conhecidas como tábuas da lei, eram colocados dentro da arca. Outra coisa que tinha dentro da arca era um vaso de ouro, e dentro desse vaso de ouro o maná. Você lembra desse episódio? O povo estava no deserto, mas Deus ali disse: olha, pega uma porção dessa, o maná, coloca dentro do vaso de ouro e coloca dentro da arca.
Uma outra coisa que foi colocado dentro da arca foi a vara de Arão. Não foi qualquer vara, foi a vara que floresceu. É conhecido também como testemunho, que equivale à aliança, essas duas tábuas da lei. Essas palavras registradas ali no Sinai, que são comumente chamadas de tábuas da lei. O vaso de ouro com maná, sinal para as futuras gerações sobre o poder sustentador de Deus. A vara de Arão é o sinal de Deus, que Deus provou sua escolha por ação após o povo de Israel se levantar contra a liderança de Moisés. Sinal, inclusive, para os rebeldes. Isso está tudo na Bíblia, só é ler. Então está ali dentro da arca que o Senhor mandou construir as tábuas da lei, ou o testamento. Está ali o vaso de ouro com o maná. Está ali dentro dessa arca a vara de Arão que floresceu. Como representação maior, como representação máxima da presença de Deus no meio de Israel, a arca aponta para Cristo. Como anteriormente eu falei que Jeremias profetizou isso. Jeremias, no capítulo 3, no versículo 14 e 15, Neemias apontando para Jesus, nos dizendo, não precisaremos mais olhar nem carregar uma arca materialmente. Não iremos mais precisar olhar para essa arca, iremos ter uma arca maior. Nós iremos ter uma arca poderosa, nós iremos ter uma arca maravilhosa. Ele estava apontando para Jesus Cristo. Quanto ao que tinha dentro da arca, o mesmo princípio é válido. Ao invés das tábuas, temos agora, olhando para Jesus, temos agora a manifestação final da palavra de Deus. Jesus é a palavra. Era para dar um glória maior. Eu vou repetir. Quanto ao que tinha dentro da arca, o mesmo princípio é válido. Ao invés das tábuas, temos agora a manifestação final da palavra de Deus. Jesus é a palavra. Como diz em João capítulo 1, no versículo 14. Ele é a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Ele é a verdadeira palavra que liberta definitivamente o homem do pecado. Ele é a revelação final de Deus. Que revelação? Olha para Jesus, que é a palavra. Quer revelação? Olha para Jesus, que é a palavra. Em outras palavras, nordestinamente falando, vá ler a sua Bíblia. Também não necessitamos mais do vaso de ouro que continha a porção do maná. Isso porque aquele maná derramado num deserto simplesmente tipificava o verdadeiro pão que desceu do céu, Jesus Cristo de Nazaré. João capítulo 6, 48 ao 51. Já a vara de Arão, que ficava dentro da arca e testificava
a aprovação divina do sacerdócio levítico agora deu lugar à revelação que na igreja se cumpre de forma plena o propósito de Deus em ter para si uma nação de reis e sacerdotes. Se cumpre na igreja o que Deus projetou para nós no nosso tempo, que Deus tivesse para si uma nação de reis e sacerdotes. Aquilo que você carrega determinará o seu destino. Qual foi o tema da mensagem? A consciência daquilo que nós carregamos. Aquilo que você carrega determinará o seu destino. Eu acredito que você entendeu nessa introdução que Deus mandou construir a arca. Dentro da arca foi colocado as tábuas, o maná e a vara. Essa arca estava apontando para Jesus. Veio Jesus, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Mandou os seus ficarem em Jerusalém, aguardando a promessa. Eles recebem o Espírito Santo e agora saem testemunhando, pregando por todo o mundo. A palavra do Senhor nos alcança. Aqui estamos agora, alcançados, regenerados. Agora estamos aqui lavados pelo sangue do Cordeiro. Nosso nome está lá no livro da vida. Você entendeu? Eu acredito que veio a arca, veio Cristo. Agora aquilo que Cristo conquistou na cruz. Até nós cantamos, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós. E tudo aquilo que estava em Cristo, Cristo liberou sobre a sua igreja. Veio a arca, veio Cristo, Cristo conquistou tudo. Tudo já está conquistado em Cristo, para mim e para você, para nós que somos a igreja. Isso está escrito em Efésios, no capítulo 1, no versículo 22 e 23. Que Cristo é o cabeça, Ele conquistou todas as coisas e liberou sobre nós. Tudo aquilo que Ele conquistou está sobre nós. Mas o que é que Ele conquistou? O que foi que Ele fez ali e conquistou para a igreja? Apenas quero sinalizar 4 coisas que você tem que ter a consciência do que você recebeu dele, através dele, somente através dele. Você não recebe através de nenhum outro. Você não alcança através de nenhum outro. Você só vai conquistar, alcançar somente nele. Ele é o caminho, a verdade, a vida, somente nele. E a primeira coisa que eu tenho que ter a consciência que eu já carrego, Ele já conquistou por mim, já liberou, já colocou dentro de mim. Eu tenho que ter a consciência que eu carrego isso. Que
que eu sou filho de Deus. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho que ter a consciência, ou seja, que eu sou herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Isso é muito poderoso para a igreja que entende isso, que tem a consciência do que é nele. Deixa eu liberar uma frase que esses dias montando essa mensagem me veio e me impactou. Segura aí. Se você não tem consciência do que você carrega, é um sinal esclarecedor que você não sabe quem você é em Deus. Se não te impactou, me impactou lá no quarto. Porque se eu não tenho a consciência daquilo que Ele já colocou dentro de mim, do que eu carrego como igreja, que foi conquistado e Ele me deu, eu nem merecia. Sabe o que é que você merecia? Sabe o que é que eu merecia? Ira. Você merecia ira. Mas sabe o que ele fez? Entregou o seu único filho para dizer: agora você também é meu filho. Tudo que meu filho conquistou te pertence. Você é herdeiro com ele. Mas sabe qual é muito problema? Sabe qual é o problema dessa geração? Uma palavrinha: aceitação. Você não sabe nem quem você é. E quer viver o extraordinário. E quer voar já como águia. Aceita primeiro, quando você se olhar no espelho. Se aceita primeiro. É um tal de autodefesa, dizendo: eu sou assim, não gosto disso, não gosto daquilo. Mas quando você passar a olhar dizendo: eu sou imagem e semelhança do Deus vivo, essa baixa autoestima muda. Eu sou assim, eu sou assado, cheio de defeito. Quando os seus olhos se abrirem que você é filho de Deus, você não vai mais se enxergar como se enxerga hoje. Outra coisa que Ele nos entregou e colocou em nós é perdão, chamado perdão. Como eu disse há pouco, nós merecíamos ira. Nós merecíamos sermos tragados pela justiça de Deus. Mas a sua misericórdia, a sua longanimidade, a sua bondade, a sua graça nos alcançou. E através do seu Filho fomos perdoados. E em Cristo Jesus, ali naquela cruz, Ele pagou. A Bíblia diz em Colossenses no capítulo 1, que todas as nossas dívidas nele foi paga. Todas as dívidas,
toda a humanidade que estava em dívida, Ele cravou na cruz dizendo: está pago. O meu perdão é para todos. O perdão foi liberado sobre nós, para que Deus não viesse com juízo. E você tem dificuldade de perdoar. Já está dentro de você o que Ele já conquistou. O esforço agora é seu de expor. Não é mais dele. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele já liberou. Ele já te entregou. E agora você vai e libera sobre outro. Porque reino de Deus é assim que funciona. Eu recebo aqui e libero ali. Eu não fico para mim mesmo. Porque a Bíblia vai me ensinar que reino de Deus é como um corpo. E o corpo tem que andar em movimento. Então eu tenho que movimentar-me. Em quem? Em Deus, naquilo que Ele me entregou. Se Ele me deu perdão, eu tenho que perdoar. Se Ele foi misericordioso, eu tenho que ser misericordioso. Se Ele foi justo, eu tenho que ser justo. É por isso que o mundo não nos entende. Porque aqui tem um bocado de nadador que vai contra a onda do sistema. O sistema diz: se ele te esfaqueou pelas costas, mata. Você não. Assim como eu fui digno de misericórdia, ele também é digno de misericórdia. Esses dias ficamos sabendo, a notícia chega, a sujeira sempre aparece. Mais uma vez, chega aos nossos ouvidos, que lá não sei aonde, foi nem aqui, sabiam que eu era a pessoa mais miserável da face da terra. Aí eu vou ligar, vou esculhambar a pessoa que difamou, que falou mal, que está espalhando que eu sou a pior pessoa do mundo, que não faço, que não ajudo, que sou, minha família é miserável. Eu vou ligar. O mesmo perdão, a mesma graça que me alcançou, vai alcançar. A mesma graça e o mesmo perdão que me foi revelado, vai ser revelado. Aí eu entro no outro ponto. O que foi que Ele te deu? O que foi que Ele me deu? Justificação. É por isso que a Bíblia, quando diz o justo, ela não erra. Aí você olha para dentro de você e diz: eu miserável, pecador, e Ele está me chamando de justo. Não tem nada a ver. Não é nada sobre mim, sobre você. É sobre Ele, que foi no Calvário
morreu, ressuscitou e trouxe justificação para mim e para você. E hoje nós somos justos nele. Então, se eu tenho a consciência daquilo que ele me fez, eu consigo nesse contrato ser justo. Eu consigo nesse trânsito miserável que me estressa ser justo. Eu consigo ser justo nessa empresa, mesmo ela não sendo comigo. Eu consigo ser justo na minha família, ela ainda me tratando com desprezo, porque hoje eu levo a marca de Cristo e hoje me posiciono diferente. Mas eu consigo ser justo lá no meio da minha família. Eu consigo ser justo na minha vizinhança, porque ele me justificou. Ele me justificou. Eu consigo, porque foi ele, é sobre ele, não é sobre mim. Porque se for na minha força, na sua força, você não vai conseguir. E para finalizar, o quarto ponto, para eu ter a consciência daquilo que eu carrego, que é tão poderoso, não é a morte de Cristo, mas é a ressurreição de Cristo. Eu levo em mim não a morte, mas eu levo em mim a ressurreição dele. Porque a Bíblia diz que nós ressuscitaremos nele. A Bíblia diz que nós estamos vivos nele. Então aquela ressurreição maravilhosa, a ressurreição poderosa, a ressurreição do Cristo, ela está dentro de mim e de você. E hoje, você não mais é uma terra morta. Você é uma terra que consegue dar fruto, fazer brotar, dar vida. Porque a ressurreição dele está em você. A ressurreição dele está na igreja. E eu preciso ter essa consciência. Ainda que eu não ouça a sua voz quando eu estou orando, ainda que eu não entenda quando eu estou lendo, ainda que o culto que está sendo executado seja tão simples, tão leve e não tenha movimento nenhum, mas eu tenho a consciência de uma coisa:
ainda que as estruturas não se abalem, ainda que não venha trovões, ainda que não se levante profetas, ainda assim eu tenho que ter a consciência que dentro de mim já existe algo. Eu não preciso nem tanto disso. Já está dentro de mim a ressurreição dele, a vida dele já me basta. A igreja precisa ter essa consciência daquilo que lhe foi dado, daquilo que lhe foi entregue. A igreja precisa ter a consciência, entender do que realmente foi conquistado ali naquela cruz. Porque quando eu tenho essa consciência, quando eu entro em uma batalha, quando eu entro em uma guerra, a guerra parecendo que quer me engolir, é a última, eu vou morrer, eu não vou suportar, mas toda vez que eu entrar em uma batalha, eu tendo a consciência que eu tenho perdão, que eu fui justificado, que eu sou filho, eu tenho ressurreição, pode vir a batalha que vier, pode vir a guerra que vier, aquilo que ele conquistou na cruz, eu posso estar fraco, posso estar frio. Um dia desse eu estava conversando com um jovem dizendo: você está pensando que eu sou Superman? Está pensando que todo dia eu tenho vontade de ler Bíblia, rapaz? Você está maluco? Você está pensando que todo dia eu tenho vontade de orar? Está pensando que todo dia eu tenho vontade de jejuar? Tem dia que eu estou capengando, tem dia que eu estou tropeçando, tem dia que eu estou fraco, tem dia que eu estou frio. Mas quando eu olho para a cruz, está vazia. Eu tenho que ter a consciência que a cruz está vazia. Eu tenho que ter consciência de quem eu sou nele. Eu não presto. Eu não presto. É tudo sobre ele. 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 Eu tenho que ter essa consciência de quando alguém me acusar, falar mal, aquilo que está em mim, a Bíblia diz, é maior aquilo que está em mim do que o que está no mundo. Se eu estou no mundo, eu vou para cima. Se eu estou no mundo, eu dou de voadora. Se eu vou para cima, se eu estou no mundo, eu boto uma peixeira, eu boto 1,40 na cintura. Se eu estou no mundo, mas agora olho para a cruz. Eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que ter essa consciência do que foi que ele fez. Eu tenho que ter a consciência do que foi que ele conquistou. É por isso que a Bíblia vai dizer: o homem natural não entende, não sabe discernir, não sabe corresponder, não tem a ação e a resposta certa. O homem natural age de qualquer forma, mas aquele que foi alcançado, aquele que foi regenerado, aquele que é justificado, aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro, aquele que hoje é filho, que foi perdoado, aquele que é herdeiro e co-herdeiro nele, esse tem que ter a consciência de como se posicionar, o que fazer, o que responder, como ouvir, a hora que tem que tapar o ouvido também. É por isso que toda hora, todo momento, 24 horas eu tenho que estar olhando para ele. Olhando para ele, olhando para ele, olhando para ele, olhando para ele. Os pratos vão vir, eu olho para ele, olha para ele, olha para ele. Os pratos vão vir, olha para ele.
como foi pregado hoje pela manhã, as propostas vão vir. Olha para Ele, olha para Ele. Infelizmente tem muitos se perdendo, porque a proposta é muito boa, enche os olhos. Mas se olhar para Ele e ter a consciência do que Ele já conquistou, não vai precisar de ouro e prata nessa terra, não vai precisar de que outro homem encha seu bolso, não vai precisar. Que na hora que vier, vai vir dele, na hora certa. Quando você está olhando para Ele, vai vir na hora certa. Quem tem consciência daquilo que carrega, não se vende. Eu vou repetir. Aquele que tem a consciência do que carrega dele, não se vende. Não se vende. Cadê Jesus? O que eu carrego? O que eu carrego tem o poder governamental e inquestionável. Eu vou repetir. O que eu carrego tem o poder governamental e inquestionável, devido à legalidade que lhe foi dada. Eu vou interpretar para você. O que eu carrego tem o poder governamental e inquestionável, devido à legalidade que eu dei. Se você se vende, agora você tem um Senhor, e esse Senhor é que vai governar a sua vida. E aí você não tem autoridade nenhuma para questionar esse Senhor, porque você deu total legalidade a Ele. E é assim que o reino espiritual funciona. Ou eu dou a legalidade àquilo que me foi conquistado na cruz, ou eu dou a legalidade àquilo que o mundo está me oferecendo. E aquilo que eu dou a legalidade vai governar a minha vida. E isso aí, eu dando essa autoridade de governo, eu não tenho autoridade nenhuma de estar questionando o que Ele faz e deixa de fazer na minha vida. Então, ou você tenha consciência e permite aquilo que Ele já colocou dentro de você te governe, ou você decide ir por outros caminhos e outros senhores te domine e te governe. Agora saiba, você também não vai ter autoridade nenhuma de questionar aquilo que por consequência da sua escolha vai acontecer na sua casa, na sua vida, na sua família, aonde você passar. Por quê? Porque aonde eu passo, eu deixo um rastro. Onde a igreja passa, deixa um rastro. Onde a igreja entra, deixa uma marca. Onde a igreja está, deixa uma marca.
E você sendo igreja, aquilo que te governa vai deixar rastro. E aí entra, qual tem sido o meu e o seu testemunho? Olhemos para Ele, que é autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Shalom, shalom. Que bênção vir para a casa do Senhor. Obrigado, viu, Carlinhos? Obrigado por me dar folga. Me deram folga hoje pela manhã, graças a Deus, aleluia. Pude ouvir pastor Anderson. Me deram folga agora de noite. Ô Jesus, vão me dar folga até o resto do ano, né? Façam isso, por favor. Façam isso. Me dê folga, me dê folga. Final de ano, tá, os últimos meses, tá, me dê folga, me dê folga. Vamos encerrar. Lindos, lindos que estão lá atrás, venham cá. Todo mundo, quero essa galera que está lá atrás, toda aqui na frente, quero as crianças todas aqui na frente. Venham cá, lindos, lindos e lindas, lindas. Venham, venham, bora, 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 bora. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. As filhas de Jurandir, bora, 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 bora. Aqui o negócio é rápido, bora, velho. Bora. Vê ligeiro.